Cuba é um país que adotou o socialismo em 1959, tornando-se uma das poucas experiências socialistas do mundo, e a primeira da América. O país possui um índice de desenvolvimento humano maior do que do Brasil, México e a maioria dos países da América Latina. Além disso, Cuba possui o maior investimento proporcional ao PIB em educação do mundo, chegando a 13%, o que resulta em uma taxa de alfabetização de 99,67%. Tudo isso é oferecido gratuitamente pelo Estado, incluindo as universidades, que são uma das melhores do mundo. Eu já desde muito nova, eu queria fazer medicina, acho que com 16 anos já queria fazer medicina. Só que medicina é um curso que é impensável para as pessoas da onde eu venho, para as pessoas como eu sou. Negra, mulher, pobre, no Capão Redondo, ninguém sonha em ser médico lá. Vendo que conheci uma amiga que já tinha feito medicina em Cuba, ela me explicou como era o processo de fazer medicina lá em Cuba e eu me apaixonei, eu quis muito fazer medicina em Cuba. De acordo com a ONU, em 2017, Cuba é o país com o menor índice de pobreza entre os 112 países em desenvolvimento pesquisados. Cuba também possui uma das melhores faculdades de medicina do mundo. Já nem tentei fazer medicina aqui, já quis diretamente fazer em Cuba, pelo caráter da medicina cubana, que é mais humanitária, e essa formação que eu queria receber. Ao que deve ser um médico, ao como deve ser um tratamento médico. E a partir do momento que eu dou saúde para a população, ensino a essa população a cuidar da saúde, a sua diabetes, a sua hipertensão, ele não precisa voltar mais comigo. E isso não é interessante para quem faz da medicina um comércio. E o seu sistema de saúde 100% gratuito foi destaque na luta contra o Covid, com vacinas produzidas no próprio país pelos próprios cubanos formados lá. Cuba começou a imunizar seus habitantes contra a Covid-19. A população do grupo de risco pode receber a injeção de Abdala, o primeiro dos 2 projetos de vacinas mais avançados dos 5 que estão sendo desenvolvidos na ilha. A expectativa de vida em Cuba é maior até que dos Estados Unidos, e apesar de ser uma pequena ilha na América, com recursos limitados e sofrendo bloqueios econômicos desumanos dos Estados Unidos, esses bloqueios não são apenas uma recusa em comercializar com Cuba, mas os Estados Unidos também cobram uma taxa alta aos países que comercializam com a ilha. E esses bloqueios são parte de um plano inegável dos Estados Unidos para sabotar e acabar com Cuba. Há quase 60 anos, os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico contra Cuba, que, segundo dados oficiais, gerou um prejuízo acumulado em 147 bilhões de dólares para Cuba, um valor que supera o produto interno do país. Com a intenção de manchar a imagem da ilha e do socialismo. E outros exemplos de projetos similares com a mesma intenção incluem a Operação Northwoods, que visava manipular a opinião pública, iniciar uma guerra contra Cuba e até mesmo matar cubanos. Sem falar dos mais de 600 planos para assassinar a líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Mas por que tudo isso acontece? Bom, para isso precisamos entender toda a história de Cuba e principalmente a sua revolução. Então vamos ver essa história de baixo. Porra, tu me deu um mó sustão aqui, cara. Eu tô conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedro Cabral, o teu é? Apuã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, índio? Como é que tá? Olha só. Vocês são donos aqui? Não, dono não. A gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, aqui cara. Aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. É de desmatar essas coisas, todas esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara, dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. Diga assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Cuba foi colonizado pelos europeus, liderados pela Espanha, seguindo um padrão semelhante de muitos outros países americanos, incluindo o Brasil, onde os europeus vieram mostrar sua grande cultura e civilização aos nativos, explorando a ilha e escravizando a população nativa e indígena. Mas durante o século XVI,
A população nativa foi dizimada por doenças trazidas pelos europeus e pela grande exploração que eles sofriam. E não contentes, obviamente, depois de destruírem a população nativa, eles começaram a trazer escravizados negros da África para trabalhar principalmente nas plantações de açúcar. Durante os séculos 18 e 19, Cuba, graças à mão de obra escrava, tornou-se uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, e a economia da ilha dependia totalmente da exportação do produto. E Cuba seguiu sendo colônia da Espanha desde 1492, até que em 1868 estourou a Guerra da Independência de Cuba pela população contra o domínio espanhol. A guerra durou 10 anos e terminou em 1878, com a vitória da Espanha, que não concedeu a independência de Cuba. No entanto, em 1895 outra guerra de independência estourou, liderada por José Martí e seu grupo revolucionário. Em 1898, os Estados Unidos entram na guerra contra a Espanha pela independência de Cuba, com grandes interesses envolvidos, óbvio. E os Estados Unidos acabaram derrotando a Espanha, e Cuba tornou-se um protetorado dos Estados Unidos. Isso significa que Cuba era uma área de influência americana, e os Estados Unidos exerciam influência sobre a política, o povo e o território. Como resultado, o povo cubano vivia em extrema pobreza e grande desigualdade social. Enquanto isso, muitos ricos americanos vinham para o país turistar em grande fartura, em cassinos e outras coisas de luxo. Enquanto isso, a população não estava nada contente com essa situação e o sentimento anti-americano crescia cada vez mais em Cuba, e a revolução acabou aproveitando-se desse sentimento para alcançar seus objetivos. Em Cuba, a população vivia em grande desigualdade social e tinha pouquíssimo acesso a serviços básicos como saúde, educação, saneamento, e estava tudo uma desgraça. Isso ocorria devido ao domínio dos Estados Unidos, que exercia influência sobre o governo de Fulgêncio Batista, que o governou normalmente até 1944. Entretanto, após não ser eleito novamente, Batista voltou ao poder através de um golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos. Com o golpe, instaurou-se uma ditadura que aumentou ainda mais todos os problemas de Cuba, como a pobreza e a desigualdade. A população, então, facilmente era cooptada para derrubar a ditadura. Esses grandes produtores estavam vinculados a Batista e aos interesses norte-americanos, e a população extremamente desamparada, uma situação social caótica, uma grande miséria. É um movimento que inicia-se inclusive contra as crueldades e contra as torturas de Batista, contra os presos políticos, aqueles que se insurgiam. Porque Batista, preocupado em não conseguir se reeleger no seu segundo mandato, ele realmente faz uma política de terra arrasada. Fidel Castro, a figura mais importante da Revolução Cubana, junto com seu irmão Raul Castro e outras 150, 160 pessoas, tentou aplicar um golpe de Estado contra Batista. Nas montanhas do leste de Cuba, um pequeno grupo de revolucionários confronta as tropas de Batista em uma série de guerrilhas. Seu objetivo, se verem livres de Batista. Seu líder é um cubano carismático que diz que lutará até a morte para libertar o povo de Cuba. Seu nome é Fidel Castro. Este é o Dr. Fidel Castro, 31 anos, detentor de 4 títulos universitários. Dr. Batista. Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Eu estou liderando uma revolução, porque o estado legal do governo do meu país foi deposto pelo exército comandado por Batista. 82 dias antes da eleição geral, na qual as pessoas de Cuba iriam eleger seu próprio governante, e ao invés disso, o general Batista estabeleceu uma tirania sangrenta. E para acabar com esta tirania e para estabelecer o governo legal no meu país, estamos lutando agora. Entretanto, o golpe não deu certo e eles foram presos pelo governo. Mas depois de anos presos, os irmãos Castro foram liberados e exilados para o México.
o que acabou sendo um tiro no pé de Batista, pois foi no México que eles conheceram o médico argentino Ernesto Che Guevara e aderiram às ideias marxistas ou comunistas, transformando a revolução, que até então era apenas um golpe de Estado contra a ditadura, em uma revolução socialista, com influência da Revolução Russa de 1917. Em 1956, os guerrilheiros começaram a voltar para Cuba, clandestinamente, e eles se dirigiram a uma região serrana do sul de Cuba, onde começaram a se organizar e a treinar para a revolução, agora com moldes marxistas. A ideia da revolução era treinar suas tropas da zona rural e ir subindo, tomando Cuba, conquistando cidade por cidade, até chegar em Havana, a capital de Cuba. E quando eles chegassem em Havana, significaria que eles conquistaram várias cidades e o apoio do povo. Assim começou a revolução, com a conquista das cidades e a adesão de muitas pessoas ao longo do caminho, principalmente por conta do sentimento anti-americano do povo contra aquela ditadura toda que estava acontecendo. E muitas pessoas morreram no processo, mas os guerrilheiros chegaram à última cidade antes de Havana, que era Santa Clara. E a Batalha de Santa Clara foi muito importante, pois significou que todas as cidades e todo o território cubano até Santa Clara já tinha sido conquistado. Castro disse: se eu perder, começarei tudo de novo. Se Batista perder, ele simplesmente perderá. Após meses de muita luta, as forças revolucionárias travam uma batalha durante 3 dias antes de conseguirem invadir Havana. Véspera de Ano Novo em Havana. Há informações de uma batalha na província de Los Vilas entre os soldados de Fulgêncio Batista e unidades rebeldes. Algumas horas depois, às 4 horas da manhã do fuso horário de Havana, na manhã de Ano Novo, uma ligação telefônica foi feita reportando que Fulgêncio Batista e seus homens haviam se rendido e batido em retirada. Com sua resistência nas desertas montanhas de Serra Maestra, a Cuba de Fidel Castro emergiu triunfante após 2 anos de diversas guerrilhas contra o regime de Batista. Uma revolução que começou com a fuga de Castro e que contava com apenas 82 seguidores e que praticamente havia sido aniquilada por forças do governo, terminou com a fuga do ditador Fulgêncio Batista e com a invasão das forças rebeldes à cidade. Em vida, o idealista barbudo com o hábito de fumar se tornou uma lenda. Para a maioria dos cubanos, este é o primeiro vislumbre do homem cujo nome se tornou um ícone durante 25 meses de constantes guerrilhas. E a diferença de uma ditadura ou um golpe de Estado qualquer dessa, de uma revolução, é que a revolução tem um apoio popular de maioria da classe trabalhadora que está sofrendo na mão da ditadura aqui no caso. Então não foi um golpe de Fidel e sua família e Che Guevara, não. A população estava farta já dos Estados Unidos e aderiu à luta. O povo cubano admira Castro devido à sua ascensão ao poder não ter sido através de um golpe de Estado, mas através de uma revolução popular. Fidel Castro, com uma pomba da paz sobre um dos ombros, saúda a multidão que hoje celebra a liberdade de Cuba. Qual é a sua opinião sobre a política dos Estados Unidos durante o período da sua revolução? Você tem visto todos esses tanques de guerra? Tem visto todos esses aviões? Tem visto as enormes bombas de 230 quilos? Tudo isso foi vendido a Batista pelo governo dos Estados Unidos. Nos meses seguintes à ascensão de Fidel Castro ao poder, centenas de pessoas que apoiavam Batista foram encaminhadas a julgamento, algumas delas para o Havana's Sports Palace. Um dos assistentes de Batista, Major Sorsa Blanco, foi acusado de 200 assassinatos perante o tribunal militar, composto de 3 juízes que ainda vestiam seus trajes de guerrilheiros revolucionários. Blanco disse à multidão: "Estou em um coliseu romano." 45 testemunhas revelaram atos de brutalidade e assassinatos. Homens, mulheres e crianças deram seus depoimentos. O veredito foi a morte. Aproximadamente 500 homens leais a Batista foram declarados culpados e foram executados pelo esquadrão de fuzilamento. Após a primeira série de execuções, aproximadamente 1 milhão de cubanos se apresentaram no discurso de Castro, que defendeu tais mortes, dizendo que nenhuma nação se posicionou em defesa de seu povo
durante as atrocidades cometidas por Batista. A partir de abril de 1959, Castro passou diversas semanas viajando por várias cidades das Américas do Sul e do Norte. O Fidel aproveitou bem o momento dele. Ele projetou a Revolução Cubana no exterior, abriu para o Guevara, que fez a campanha na América Latina inteira, apareceu na televisão brasileira. Ora, num governo da UDN. Eu vim aqui porque fui convidado pelos editores. O que aconteceu é que aqui, os Estados Unidos estão acostumados a ver governos que surgem através do dinheiro. Não, eu vim por boas relações, pelo bom entendimento, por boas relações econômicas. Agora nós somos pessoas pobres em um país rico. O que queremos é trabalhar para enriquecer nosso país. Nós somos contra todos os tipos de ditadura. Nós somos contra todos os tipos de ditadores. Esta é a nossa ideia. O senhor já venceu uma revolução apesar das chances terem sido pequenas e agora está lutando contra o que podemos chamar de revolução social. Acha que agora será mais difícil? Bom, na verdade, desta vez é mais difícil. Porque quando nós ainda estávamos em guerra, tudo era apenas uma questão de lutar. Agora, a questão é produzir e criar e cuidar de todos os problemas do nosso país e curar os nossos males. Após meses de diversos confrontos, Castro toma posse de todas as empresas americanas em Cuba. Muitas serão nacionalizadas. Todas as empresas e companhias de eletricidade. Todas as empresas e companhias de telefonia. Todas as empresas e companhias como a Texaco e a ESSO. E além disso, todas as 36 fazendas de plantação de cana-de-açúcar que os Estados Unidos possuíam. Companhia United Fruit, Guatemala Livre. Nacionalizado. United Artists. Warner Brothers. E a Guerra Fria entre comunismo e capitalismo se intensificou, pois Cuba agora se tornaria um grande aliado da União Soviética. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, decreta um embargo às importações de açúcar de Cuba. Mais uma vez, a União Soviética concorda em ajudar, comprando o açúcar cubano, que originalmente seria destinado aos Estados Unidos. E o açúcar seguiu sua rota. Este é o maior embargo e a maior pilastra de contenção aos Estados Unidos. Diversos países comunistas prometeram aceitar o açúcar cubano em troca daquilo que Castro precisava. E com a revolução liderada por Fidel Castro em Cuba, foi implementado um governo socialista que prometia educação, moradia, saúde, alimentação, reforma agrária, moradia e tudo que é de bom para o povo e para a economia. Entretanto, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico que impediu Cuba de realizar comércio com outros países, pois qualquer país que negociasse com Cuba não poderia negociar com os Estados Unidos, o que teve um impacto significativo na economia do país e levou a uma falta de recursos e produtos novos. E esse bloqueio continua até hoje, como citei. Mas obviamente nessa época era muito mais rígido, e os Estados Unidos também tentaram invadir e acabar com o governo socialista de Cuba diversas vezes. Por exemplo, em 1961, quando a CIA treinou cubanos que eram a favor da ditadura do ex-presidente Fulgêncio Batista para retomar a ilha. Contudo, as tropas lideradas por Fidel Castro conseguiram derrotar os invasores. Ao invés disso, o presidente John F. Kennedy decide permitir que assessores do exército americano treinem exilados cubanos que desejem lutar. O objetivo deles é invadir Cuba e retirar Castro do poder. O ataque começará na Enseada, no sul da ilha, chamada de Baía dos Porcos. E apesar dos desafios enfrentados por Cuba, o governo socialista liderado por Fidel Castro trouxe melhorias significativas para a população, como um sistema de saúde gratuito e educação de alta qualidade para todos. E Cuba prosperou muito mais do que países capitalistas e ditaduras na América Latina, em parte devido à ajuda econômica da União Soviética, que era um importante parceiro econômico e político, e salvava muito a economia de Cuba, pois, como Cuba tinha o bloqueio, ela estava fechada a quase todos os países do mundo, mas
O bloco socialista da época ajudava Cuba, era o sustento de Cuba. Em 1962 ocorreu a crise dos mísseis, que foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, e o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, descobriu a presença dos mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que aumentou o medo de uma guerra nuclear. Mas após a pressão dos Estados Unidos, a União Soviética retirou os mísseis de Cuba. Entre a primavera e o verão de 1962, tropas da Guarda Costeira dos Estados Unidos resgataram cubanos refugiados em barcos, e eles contaram uma história perturbadora. Eles disseram que embarcações soviéticas podiam estar entregando gigantescos carregamentos de armas para Cuba, e que muitas dessas armas pareciam ser foguetes. Há poucos momentos, o secretário da imprensa da Casa Branca, Pierre Salinger, indicou que as observações do Sr. Kennedy serão consideradas prioridade e de urgência nacional. Também sabemos que hoje o presidente está se encontrando com altos oficiais do governo em uma atmosfera que está à beira da crise. Ok, agora estamos prontos. Diretamente da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos. Este governo, conforme prometeu, tem se mantido em constante vigília a respeito dos movimentos militares na ilha de Cuba. Dentro de uma semana, evidências incontestáveis nos mostraram que uma série de instalações bélicas de mísseis estão sendo preparadas naquela ilha, que mais parece uma prisão. O propósito destas bases deve ser apenas o de fornecer capacidade de ataques militares contra o hemisfério ocidental. Convoca o secretário-geral Khrushchev para eliminar esta ameaça clandestina, ameaçadora e provocativa à paz mundial. Em resposta, os Estados Unidos iniciou um bloqueio naval à ilha. Este bloqueio significa que a Marinha dos Estados Unidos deterá quaisquer navios que mantiverem relações com Cuba. Os americanos estão dizendo que um navio russo que ruma em direção a Cuba está carregado de mísseis balísticos e, se continuar em seu curso, chegará a Cuba entre 1 semana e 10 dias. A Rádio de Havana disse hoje que as Forças Armadas de Cuba foram postas em alerta imediato de 24 horas após o discurso do presidente Kennedy. Esta é a primeira reação pública ao bloqueio dos americanos, e Castro está amargamente irritado. Ele diz que os Estados Unidos estabeleceram este bloqueio porque todos os outros esforços para destruir a Revolução Cubana falharam. Nenhum país do mundo tem o direito de inspecionar outro país. Nós sabemos muito bem o que fazemos. E sabemos como devemos defender a nossa integridade e a nossa soberania. Então, que todos os revolucionários patriotas tenham a mesma boa sorte. E então todos nós tornaremos vitoriosos. Pátria ou morte, venceremos. Os americanos consideram isto como um problema puramente americano. Ainda assim, qualquer passo em falso poderia trazer ao mundo uma grande guerra nuclear. O que eles estão fazendo é exercer uma pressão contra os americanos, mas outra base no Ocidente está apontada para a União Soviética. Acho que eles causaram grandes debates internos. Espero que tenha sido só isso. Todos estão no limite. O pânico entra em cena. Por todos os Estados Unidos, prateleiras de mercados e mercearias estavam praticamente vazias. As pessoas então se preparam para o que acreditam que poderia ser um holocausto nuclear. A grande virada da crise acontece no dia 27 de outubro. O presidente Kennedy concordou em não invadir Cuba e secretamente propôs lançar mísseis contra a Turquia se Khrushchev removesse seus mísseis de Cuba. No dia seguinte, Khrushchev aceitou a oferta sem nem ao menos consultar Castro. As ameaças mortais entre Estados Unidos e União Soviética chegaram ao fim, sem que um tiro fosse disparado. Cuba seguiu prosperando com a ajuda da União Soviética e todo o bloco socialista. A União Soviética se tornou a segunda maior potência econômica do mundo. E Cuba, por ser uma grande parceira e uma vitrine socialista na América, se beneficiou muito. Após a vitória da Revolução, Cuba se vê isolada em nosso continente. Com isso, sua única alternativa é se alinhar ao bloco socialista. Havia uma relação conflitiva de Cuba com a União Soviética em dois planos. Primeiro, Cuba apoiava alternativas guerrilheiras revolucionárias para o continente. A União Soviética apoiava os partidos comunistas que estavam numa linha de luta institucional, de passar por uma etapa capitalista de desenvolvimento antes de chegar ao socialismo. Em segundo lugar,
O desenlace da crise dos foguetes gerou mais conflitos, porque ele terminou com um acordo entre Estados Unidos e a União Soviética para retirar os foguetes sem consultar Cuba. No seu livro mais recente, de biografia Duas Vozes, feito com Inácio Ramonet, o Fidel fala que era um momento determinante, um único momento, muito fundamental para retirar a base de Guantánamo. Por exemplo, negociar a retirada dos foguetes, mas também negociar, porque a União Soviética nunca teve base militar, teve foguetes, enquanto os Estados Unidos continuam a ter base de Guantánamo. Então foi uma negociação unilateral, agudizou o conflito com a União Soviética. No entanto, quando chega depois de 67, com a morte do Che, os cubanos se dão conta de que a guerrilha não tem perspectiva de vitória próxima na América Latina. Então, para onde é que eles vão, que tipo de alianças internacionais vão fazer? Eles estão, em janeiro de 68, se dão conta que estão brigados com a União Soviética, com os Estados Unidos e com a China. O Che tenta ir na China, a China praticamente não o recebe. Então, Cuba não vai ter uma expansão para a América Latina de vitórias revolucionárias e tem que se desenvolver economicamente. E aí a alternativa que sobra acaba sendo a União Soviética. Ela se integra a partir de 70 e 71 no planejamento econômico de longo prazo, quinquenal. Então ela passa a ser mais um país da comunidade econômica socialista internacional, que participa do planejamento, sobretudo vendendo açúcar, vendendo níquel, recebendo abastecimento de petróleo, recebendo abastecimento de armamento. Então, uma integração numa comunidade econômica internacional com planejamento de longo prazo, que dá muitas vantagens para Cuba, mas também condena Cuba a ter uma especialização. Quer dizer, Cuba passa a ser um pedaço de um planejamento internacional. Não tem sentido Cuba se industrializar, se há industrialização na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia. Então, ela passa a ter uma especialização primária exportadora, o que acaba condenando, de alguma maneira, a ter uma estrutura econômica mais dependente, mais fragilizada, né? Que naquele momento ninguém imaginava que a União Soviética fosse acabar, nem os Estados Unidos imaginavam. Então, era um horizonte possível que possibilitou Cuba se desenvolver muito em termos econômicos e sociais nos anos 70 e nos anos 80. Mesmo com divergências em alguns aspectos, as relações entre a União Soviética e Cuba fortaleciam a ilha e criavam uma base sólida para o governo. Entretanto, após a queda da União Soviética em 1991, Cuba enfrentou uma grave crise econômica devido à falta do apoio econômico que estava acostumada, o que levou à escassez de alimentos, combustíveis e outros recursos básicos. E foi um período difícil para o povo cubano, o mais difícil. Sorvete. Sorvete? É bom? Muito bom. Para caridade e pessoas beneficiadas pela Revolução, está tudo bem. Mas a 5.000 quilômetros, o Muro de Berlim caiu. É o fim da União Soviética e do subsídio de 8 milhões de dólares por dia para a economia cubana. Debemos afrontar un duro periodo especial. Y ahora a este país se le pide una misión extraordinaria. Salvar la revolución en Cuba. Salvar el socialismo en Cuba. Você foi pego de surpresa pelo que aconteceu na Europa Oriental? A todo mundo nos ha tomado de surpresa as coisas que han sucedido em Europa Oriental. Provavelmente estão cometendo um erro. Quando o guindaste quebrou? Está quebrado há 2 dias. E você fica frustrado quando essas coisas quebram? Me gostaria que fosse mais fácil, Queria? Mas não toda a vida é fácil, né? Nem tudo é fácil. Quanto tempo levou para chegar nesse ponto? A estrutura ficar pronta? Alguns anos. Alguns anos? Em 1975, as prateleiras estavam cheias. O que tem agora? Aqui temos açúcar, 4 libras. Um pacote por mês para cada? Aqui temos arroz, 5 libras. E um pacote por mês para cada. E essa é a porção? Sim. O que devia ter aqui? Laderio. Por exemplo, laderio, carne russa ou... Tem enlatados, frutas, doces, acabou tudo. Tem pouca coisa, não é? Não temos muita maravilla. Sarau. Mira, dámelos a mim. Toma, mi vida. Ha muerto toda mis ilusiones. Y en vez de amaneciste con un trincono.
Ele está cantando, mas o que você queria mesmo é mais queijo, não é? No te lo puede dar porque están limitados, están liberados para limitados. Essa é a porção. Você não pode pegar mais? O que está acontecendo ali? É peixe. O quê? Peixe. A peixaria. É, peixaria. Vamos lá. E quantos quilos você pode comprar? Meio quilo por pessoa. Só isso? Por quanto tempo? Uma semana. Só? Nosotros no queremos mucho, nosotros queremos el suficiente nada más para vivir. Romeu e Julieta. Que romântico. Profesor, estudiantes gustan Shakespeare. Gostam de Shakespeare? Los santos no se mueven, aunque otorguen. Entonces no te muevas, que mis ruegos van a obtener la gracia que esperaban. Ahora por la gracia de tus labios, quedan mis labios libres de pecado. Gracias. Muito bom, parabéns. As crianças parecem felizes, saudáveis, mas sabemos que os últimos anos foram difíceis. As condições aqui melhoraram, ficaram iguais. Agora, é melhor ou pior? Pior? E o que você queria? Comida. Ah, ela quer comida. Tener posibilidad de comprar bastante comida. Quer comprar mais comida. Com o fim do bloco comunista, os cubanos passam a ter sérios problemas financeiros. Para que você tenha uma ideia, no ano 90, as relações de Cuba com o campo socialista e fundamentalmente com a União Soviética tinham um monto de 87% da economia da participação comercial e de investimentos em Cuba. Fica solto no mundo, não tem mais para quem vender o açúcar e acaba a economia do açúcar em Cuba. Tem que comprar petróleo no mercado internacional. E todo o resto de abastecimentos também. Então não adianta Cuba ter... Não tem indústria química, então não tem pasta de dente. Não tem coisas elementares para você. Você tem que comprar tudo com dólar no mercado internacional, dólares que ele já não tem, porque já não tem o açúcar como mercadoria importante. Então é um estrangulamento que levaria qualquer outro regime no mundo a ter caído. Dentro desse período, as apostas dos americanos era para fazer, reforçar o embargo, que eles chamam de embargo, mas que é o bloqueio, tendo em conta que já Cuba não tinha a possibilidade do comércio com os países socialistas. O bloqueio acrescentado, eles aguardavam a queda da Revolução Cubana na hora. Uma vez um alemão comunista, da Alemanha Oriental, apareceu lá, se infiltrou e ficou tomando conhecimento da Revolução e perguntou, mas afinal de contas, de onde você tirou tudo isso? Ele disse, não, como começou tudo isso? Achando que eles eram... Ele disse assim, começou com José Martí. Liberdade é o direito que todo homem tem de ser honrado e de pensar e falar sem hipocrisia. Na América não se podia ser honrado, nem pensar, nem falar. Um homem que oculta o que pensa ou não se atreve a dizer o que pensa, não é um homem honrado. Bom, Cuba tem sim uma certa pobreza e falta de materiais, mas não podemos esquecer do bloqueio dos Estados Unidos e toda a história e geografia de Cuba. E bom, melhor do que minhas palavras é a realidade. Então trago o documentário dessa mulher cubana que mostra a verdade sobre Cuba e tudo o que eu contei até aqui.
Hi, I'm Liz. People come to Havana looking for the real Cuba, and this is what they do. But this is not my Cuba. My Cuba isn't so romantic, but I'm happy here. I love my country. Cuba is safe. We've got free healthcare and education. I graduated from university without paying a penny, and I became a journalist. Pero lo mejor que tiene Cuba es su gente. But we've got one huge problem, the economy. La situación está mala. Malísima. Fea. Pésimamente mal. Está difícil. Estresante. Caótica. En candela. Ahora mismo está fatal. A mí ni me preguntan. During the pandemic, people have to wait in line for hours just to buy food. Aquí la cosa está dura. COVID. I'm used to this. I grew up in crisis. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. The legislation I signed today further tightens that embargo. By maintaining our embargo, el bloqueo económico persiste. Cruel e insensato bloqueo que haya existido contra nación. Our government blames pretty much everything on the US embargo. They call it the blockade. Es que lo queman mucho. We get bored of hearing about the blockade all the time. But it's real. The United States has been waging war against Cuba for 60 years. It's not a war with bullets or bombs, but it touches every aspect of our lives, recently more than ever. Ernesto doesn't complain. In Cuba, we've lived with scarcity for so many years, we take it for granted. The blockade is the longest trade embargo in modern history. It isn't motivated by concerns about human rights. It's about money and power. Until 1959, Cuba was like a US colony. Our economy was controlled by US companies, corrupt politicians, and the mafia. After the revolution, Cuba nationalized the US companies. We claim our sovereignty, our right to govern ourselves. The government gave basic rights to the majority: women, black people, campesinos, the working class. The blockade was retaliation. It's basically a form of economic warfare. The blockade stops Cuba from doing business with the United States. They can't buy our stuff and we can't buy theirs. And we can pay for things because banks won't lend us money or even let us open accounts. The blockade also stops Cuba from doing business with other countries. That's not all. The blockade also locks us out of a big part of the internet. No tourism, zero remittances, no trade at all. You are suffocating the private sector. You are suffocating the Cuban people. Since COVID, things have gone from bad to worse. ¿Tiene ibuprofeno por casualidad? No, mamita, eso está en baja. ¿Y warfarina? Tampoco. ¿Y metformina? Tampoco. ¿Y enalapril? Eso está en baja. You'd think the US might loosen the embargo during a pandemic. Nope. Recently, 2 Swiss companies refused to sell Cuba ventilators because they were owned by a larger US company. And a US-owned airline wouldn't take a donation of masks and ventilators to Cuba. On top of all that, the Trump administration made it even harder for our family members in the US to send us money. The Trump administration has killed a deal that would allow Cuban baseball players to play for Major League Baseball. With all of my friends in Little Havana. When US presidents say they are talking to the Cuban people, they're not talking to us. Because we don't get to vote in Florida. Pero los cubanos no cogemos lucha con la política de los Estados Unidos. El bloqueo está ahí y punto. Así que para adelante, que no hay más nada. E é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e parabéns. E se tu gostou do estilo do canal, cara, já peço tua inscrição aí.
comentário tá aí pra nós discutir, entendeu? Acrescentar. E todos os documentários e vídeos que eu usei tá aí na descrição, todas as fontes, tudo certinho. Se você quiser se aprofundar ou só verificar todas as fontes, tá tudo aí. E é isso. Pátria ou morte?